Acho que a primeira coisa muito importante mesmo, eu acho que é dizer do gesto que constitui essa mostra, né? Eu acho que tem uma coisa tão interessante, fiquei acompanhando, infelizmente não pude vir nos outros dias, mas fiquei acompanhando a programação, os debates, as temáticas, e é muito legal imaginar essas chaves de leitura, que eu acho que vai ser uma coisa interessante para conversar com vocês hoje, essas chaves de leitura do cinema, da obra do Drummond, e, claro, das questões ligadas ao modernismo, as visões mais críticas do modernismo, a partir da poesia, né? Nesse cruzamento aí de poesia, cinema e imagem, né? Acho que muito interessante as adaptações, as questões da literatura e tudo mais. Ainda estou um pouco impactado aqui ainda. Vou fazer uma breve apresentação assim dos colegas aqui. Eu já deixei preparado uma cola. Isso tudo eu achei que eu ia fazer nesses minutinhos lá fora, sabe? Mas tudo bem. Acontece, tudo certo. Então, bom. Aqui do meu lado está o professor Denilson Lopes. Denilson é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado na New York University e tem interesse nas relações entre arte e cultura vinculadas a uma estética da comunicação, para o qual abordagens provenientes dos estudos culturais, do pós-estruturalismo e da teoria queer são fundamentais. Tem pesquisado categorias estéticas e sensibilidades menores, como a melancolia, a delicadeza e a leveza, mas, sobretudo, o artifício, do barroco ao neobarroco, passando pela decadentistas, dandies, glam rockers e góticos, né? E, mais recentemente, tem se interessado pelas ruínas e paisagens devastadas, pelo extrativismo, como forma de repensar o modernismo e sua atualidade. Agora o professor, nessa hora dá tudo errado. Tranquilo, vamos lá. Professor Gustavo Silveira, professor de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, Pós-Lit, da UFMG, graduado em Letras, mestre e doutor em Estudos Literários, e ele é editor-chefe do periódico O Eixo e a Roda, da UFMG, um dos editores da Ouriço, revista de poesia e crítica cultural, é coordenador do grupo de pesquisas Escape, núcleo de estudos sobre poesia experimental, performance e artes do corpo, atua principalmente nas seguintes áreas: poesia brasileira moderna e contemporânea, relações entre literatura e filosofia, teoria e prática do ensaio, poesia experimental e artes de vanguarda, performance, Graciliano Ramos, Bolanho, entre outros, né? Bom, eu acho que a gente pode começar. Pedro gentilmente me mandou alguns textos que vocês tratam dessas questões, né? Eu acho que, para começo de conversa, a gente poderia falar dessas... O que a gente recebe aí do modernismo agora, quais são essas heranças que deixam para a gente, como é que vincula esse filme tão impactante, ainda estou um pouco impressionado com o filme, e o Drummond, as questões do cinema, como é que vocês veem essas questões aí para a gente começar? Ou a partir de alguma coisa que vocês já tenham trazido ou preparado, enfim. Fique à vontade. Eu? Mais de fora. Como se fosse uma banca, né? Quem vem de longe, quem vem de mais longe, começa primeiro. Boa noite. Bom, obrigado, Eduardo. Obrigado, assim, por terem me convidado, né? E, enfim, fico muito contente de estar aqui mais uma vez. Eu tinha preparado um textinho, assim, mas eu vou pegar só alguns elementos, assim, talvez para... Eu não sei, quem está aqui, por acaso, viu o Limite antes, ou já tinha assistido? Tá, alguns. Ah, sim, tá. É porque eu fiquei na dúvida que normalmente é sempre mais complicado, às vezes, ver dois filmes, né, numa sequência, né? E eu fiquei assim, tem o Carlos Drummond, né, que é o alvo da mostra, né, a relação dele com o cinema, e nesse dia de hoje tem essa escolha um pouco
muito audaciosa, eu acho, né, de juntar Drummond com Lúcio Cardoso, né, que é o que inspirou, né, esse filme, né, do Sarraceni, né, o próprio Mário Peixoto, né, do Limite, né. Então eu fiquei pensando assim, né, não sei se todos conhecem, né, quer dizer, o Limite, que foi exibido aqui, é um filme de 31, né, e é o único filme que ele fez. E é um filme que ficou durante muito tempo perdido, né? Ele teve poucas exibições. Quando ele foi lançado em 31, ele foi exibido apenas 2 vezes. Eu não sei se o Drummond viu o filme, porque ele teve depois assim sessões muito esporádicas, até que o filme começou a se deteriorar, e ele só foi restaurado nos anos 70, a partir do qual um público mais amplo pôde ver, e hoje ele está disponível no YouTube, né, quer dizer, em versão muito de boa qualidade. Mas eu não encontrei também nos textos do Drummond sobre cinema nenhuma referência ao Limite, ao Mário Peixoto, né? Então, assim, como montar essas conexões, né? E também eu pesquisei no arquivo do Mário Peixoto, que é um arquivo que está no Rio de Janeiro, em que existem mais de 70 entrevistas que foram feitas com parentes do Mário Peixoto, com contemporâneos, colaboradores, escritores, e são quase 2.000 páginas, ou mais de 2.000 páginas, tem os diários também, tudo material, esse material inédito, e eu acho que não há nenhuma referência a Drummond também. Então pareceria uma coisa meio inusitada juntar os dois, né? No ponto de vista de eles não pertencerem a grupos parecidos, né? Em termos de intelectuais, de artistas, né? Mas eu queria ousar assim aqui com vocês, ver se funciona, ver o que vocês acham, que talvez a gente possa estabelecer um diálogo do Mário Peixoto com o Drummond, que tem uma obra tão vasta, tão complexa, né, tão diversa, né, também não é o caso de enquadrar a obra dele como nesse tipo de interlocução que eu vou tentar fazer, mas eu acho que talvez seja possível, né? E ao mesmo tempo tem a relação do Lúcio Cardoso, que também não até o cadê? Deu uma saidinha. Hoje de manhã eu estava conversando e tem um poema, né, que o Drummond fez sobre Lúcio Cardoso, né? Mas era um poema já no fim da vida, né? Quer dizer assim, né, até no próprio poema ele fala da distância em relação ao Lúcio Cardoso. Então, por onde que a gente pode estabelecer esse triângulo? Faz sentido? De que forma, né? Quer dizer, tem uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar. Se para o Drummond ele tinha um grande fascínio pelo Chaplin Club, né? Pelo Chaplin, né? Houve um Chaplin Club, que é um cineclube de 1928 a 1931, né? E o nome não é por acaso. E se vocês estão quem estava aqui antes na sessão do Limite, né? Um dos poucos momentos alegres do Limite é exatamente uma cena do Chaplin, né? Que eles vão no cinema lá da pequena cidade, né? E eles veem o Chaplin, né? O filme do Limite é um filme marcado por a ideia da experiência das cidades mortas, né? Que é um termo que o Monteiro Lobato usou para falar das cidades decadentes do Vale do Paraíba, né? Decorrente da crise do café. Então, não é tanto a experiência da grande cidade, da multidão, da velocidade, mas é da lentidão, da ausência do contato humano, da ruína. Então, esse é um outro lado da modernidade. É também moderno também, esse vínculo com a ruína, porque às vezes a gente tem uma tendência a pensar muito a modernidade a partir da referência à máquina, à multidão, aos meios de comunicação, aos meios de transporte. E existe um outro lado da modernidade pouco enfatizado, mas que trabalha com essa ideia da lentidão, da decadência, da perda, da melancolia, né? E é esse lado, talvez, que eu acho que é a partir do qual a gente pode aproximar
esses escritores, né, que não são só eles, né, acho que é uma série de outros autores, né, que vão trabalhar dentro de uma chave que às vezes são romances de decadência de famílias patriarcais, né, o próprio Outrão Dourado também daqui, né, quer dizer, que é um nome muito importante que eu acho que até agora, salvo engano, não foi mencionado, né, quer dizer, que eu acho que faz parte de artistas que estão tanto na literatura, nas artes visuais, né, e no cinema, né, quer dizer, também, que estão interessados nessa experiência de crise, seja da crise associada à chamada longa decadência do ouro e do diamante aqui em Minas Gerais, né, seja em relação à crise do café no Vale do Paraíba, desde o século XIX até a crise de 29, e eu acho que é um aspecto que vai ser abordado mais à frente, né, a própria crise associada ao extrativismo do ferro, né. Então, essas paisagens devastadas, né, pelo extrativismo, eu acho que são elementos importantes para pensar não só um espaço, mas um imaginário, né, que talvez pudesse associar esses artistas. Então, essa era uma primeira ideia, esse modernismo melancólico, né, não tem tanto a ver com a ideia da alegria, da antropofagia ou do regionalismo, né, quer dizer, não tem uma visão mítica ou em relação a um passado a ser idealizado, mas é muito mais um passado que nunca passa de todo. É nesse sentido que eu uso a palavra melancolia, né? O melancólico é aquele que não, tem dificuldade de esquecer, ou lembra mais do que os outros, né? Que é uma leitura que vem muito a partir desse pensador, do Walter Benjamin, e não tanto numa discussão que vem da psicanálise freudiana, por exemplo, né? Então, isso seria um aspecto que eu queria chamar a atenção, que talvez pudesse ser interessante para a gente entender esse filme que a gente viu, né? Que é essa decadência dessa família, né? Os Menezes, né? E que é associado tanto à figura da Nina, né? Quer dizer, essa mulher estrangeira que vem de fora e encarna assim, esse corpo desejante, né? Quer dizer, que ela traz um pouco, se vocês viram o Teorema do Pasolini, é um pouco uma estrutura parecida, né? É a figura, e é curioso que seja uma mulher, né? Quer dizer, essa mulher que traz a dissociação, a desagregação. Mas dentro da própria família há uma linguagem que eu acho que isso é uma coisa que o Drummond não tinha, né? O Drummond tem todo esse processo de crise do patriarcado, né? Quer dizer, isso que ele fala às vezes, né? Fazendeiro, funcionário público e poeta, né? Como se fosse um processo de desqualificação, né? Social, política, né? Que vai gerar essa figura do artista moderno, herdeiro, né? de uma oligarquia, como era o Drummond, como era também um primo dele, também outro artista muito importante, também de Itabira, que é o Cornélio Pena, por exemplo, né? Então, assim, você tem aí essa linhagem no masculino, que é de desagregação. Agora, aqui nesse filme, eu diria que há uma outra coisa um pouco diferente, né? Eu chamaria, na falta de uma palavra melhor, né, de uma espécie de linguagem queer, né? Queer no sentido que aqui interessa mais a diferença sexual do que propriamente a figura de uma masculinidade em crise, né? E isso é explicitado tanto no filme quanto no romance, né? Não é à toa que a figura ancestral aqui evocada é a Maria Sinhá, né? Quer dizer, que é essa mulher meio amazonas, né? Que se veste de homem, né? Quer dizer, depois é quem passa para a figura do Timóteo, né? Que é esse tio que se veste com as roupas da mãe, com as joias, né? Quer dizer, e que tem as melhores falas tanto no livro quanto no filme, né? Quer dizer, e não é à toa que o final do filme é o final associado à própria morte dela, que se vocês leram o romance, para quem não leu, vale muito a pena conhecer, né? Quer dizer, ele aparece como uma torre medieval que cai, né? E assim que ele é descrito essa morte dele no final, né? E a figura do herdeiro, que é essa figura meio andrógena, né, do adolescente, né, quer dizer, do filho André, que evoca também o jardineiro, né, quer dizer, essa figura de uma imagem meio... Lembra muito Morte em Veneza, do Thomas Mann, né? Oi? Sim,
Sim, eu acho que tem, porque essa figura que aqui não é só um personagem individual, né? É uma encarnação de uma beleza, né? Quer dizer assim, uma beleza que é permanente, que tem um espaço no filme, né? Vocês devem ter lembrado que o filme é muito mais compacto, né? É 1h40, salvo engano, né? Quer dizer, e o romance é enorme, é uma quantidade de fragmentos, né? De diários, cartas, né? E aqui parece que sempre tem muita coisa, né? E isso é muito compactado, né? Quer dizer, e se vocês se deram conta, né, tem uma passagem exatamente de 18, 20 anos, né, que coincide exatamente com o crescimento do rapaz, que a gente não vê, né, a gente vê exatamente na idade que ele tinha quando ele é associado ao pai dele, né, que é toda uma coisa meio folhetinesca que tem, né, quer dizer, isso é outra coisa também que eu queria talvez chamar a atenção, né? O romance tem essa dimensão muito de folhetim, melodramático, né? Quer dizer, e é uma coisa que talvez o Drummond tinha um interesse maior pelo cinema clássico, né? Como a gente sabe, né? Mas seria muito curioso fazer algum tipo de comparação que a gente não, que talvez ele não tenha. Assim como ele não tem essa experiência queer, ele não tem um tipo de olhar para as divas, e ele era um grande admirador de atrizes, né, do que a gente chama de um olhar camp, né, que é um olhar destinado né, a esse fascínio pelo artifício da estrela. Né. Não sei se vocês conhecem o último livro do Manuel Puig, que é esse escritor que tem esse fascínio pelas divas, pelas estrelas, chama exatamente Os Olhos de Greta Garbo. Né? E é uma visão completamente diferente da visão que o Drummond tem em relação a Greta Garbo. Então, isso talvez fosse uma coisa interessante de ser observada. Como é que essas figuras das divas é construída pelo Drummond e pela geração dele, que se interessava pelo cinema clássico, né? E como aqui isso, de certa forma, é apropriado. A própria figura da Norma Bengel, né, quer dizer, ela é uma figura meio encarnada na figura de Vesca. A forma como a atriz, como a personagem se comporta, de grandes gestos, né, quer dizer, e ela foi vista assim. Não sei se vocês sabem, quando ela vai para Paris, nos anos 70, né, ela é dirigida por Patrice Chéreau, né, quer dizer, junto com a Maria Casarès, que trabalhou com Cocteau, né, e o Patrice Chéreau falava, né, c'est une diva, né, é uma diva, né. Então não é à toa a escolha acho que é muito feliz as escolhas tanto da Norma Bengel para fazer esse papel da Nina, né, quanto do Carlos Kreber, né, também num grande papel para fazer o papel de Timóteo, né. Então, assim, eu acho que são alguns pontos que eu acho que seriam interessantes de pensar, essa linhagem de um modernismo melancólico, queer, né, que talvez a gente pudesse ser interessante para discutir, e talvez, para não me alongar muito, né, voltar ao próprio limite. Né? O limite normalmente foi visto como cinema, como um filme de uma tradição experimental, né, um filme de vanguarda, né? Mas se vocês repararam bem no início do filme, né, quer dizer, assim como aqui tem essa referência, essa cidade mítica, Vila Velha, como Faulkner também inventava cidades assim, né, no sul dos Estados Unidos, né, no limite é Mangaratiba, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma cidade que fica ali no litoral sul, né, que é associado a esse Vale do Café, a crise do café, né, e é uma cidade morta nos modelos do Monteiro Lobato. Né? Então, tem a imagem da ruína é também crucial para Limite, nem sempre isso é enfatizada. A cidade é envelhecida, os muros poídos, né, tomados pelo tempo, né, quer dizer, as paredes. Né? Então, tudo isso evoca, né, um passado que, eventualmente, foi grandioso e que não é mais. Né? E a outra coisa que um pouco que chama atenção, vocês devem lembrar que o limite, a grande metáfora do filme é o naufrágio. Né? Quer dizer, tem os 3 personagens num barco, né? Quer dizer, e a gente vai saber a história de cada um dos 3. Né? A gente não sabe por que eles foram reunidos ali, né? Mas, enfim, é uma coisa meio metafórica, mas a ideia de naufrágio, né? Quer dizer, culmina exatamente no final com uma grande tempestade em que a última personagem desaparece. Então tem uma ideia de um mundo, né, que está se desaparecendo, um mundo que não é mais povoado pela presença humana, né, quer dizer, você tem só a tempestade e o oceano no final. Né, quer dizer, então eu acho que tem uma metáfora aí também
da decadência e da crise muito particular, que também inclui o limite também, né? Nesse jogo, né? Isso foi uma tentativa de tentar responder, né, que é o que os curadores me ofereceram, né, quer dizer, e eu acho que pode ser um caminho talvez para a gente conversar, né? E lembrando talvez, né, que o gosto do Drummond, né, quer dizer, não sei se sendo maldoso um pouco com Drummond, né, mas a gente pode pensar até que ponto, né, quer dizer, ele é muito formado pelo cinema clássico, mas ele possivelmente não viu o limite, não viu o cinema experimental. E quando ele tem acesso ao cinema moderno, né, quer dizer, em geral são filmes que ele não se interessa, né? Não é à toa que ele vai meter o pau no Antonioni, meter o pau no René, né? Quer dizer, ele fica preso a um certo gosto, esse gosto do passado, da formação juvenil, né? Então, isso não é necessariamente um problema. A gente pode pensar até que ponto é uma visão, é um gosto antiquado, que ele não se adequou aos novos tempos, né, conforme ele foi envelhecendo, ou se tem uma dimensão... Era mais para fechar, né? Quer dizer, assim, essa ideia de que essa equação, né, o vínculo com um certo cinema, né, talvez não é tanto pelo gosto cinematográfico que a gente possa fazer essa conexão do Drummond, do Lúcio Cardoso e do Mário Peixoto, né? Mas esse outro conjunto desse modernismo definido pela melancolia, pela decadência e não tanto pela ruína, né? Então seria um pouco isso que eu queria trazer como sugestão para vocês, se vocês acharem que a gente pode conversar, ou se vocês tiverem outros aspectos. Eu não sei como é que o Gustavo vai caminhar pela parte dele. Beleza, obrigado, Denilson. A gente vai passar achei super interessante, porque tem muito a ver com a Máquina do Mundo, né? Eu acho que talvez tenha a ver com todo esse jogo aí de uma certa decadência, que nesse filme aparece de forma muito intensa, né? Apesar de ter condensado muito romance, dá esses pulos muito grandes assim, né? Mas tem umas sequências desse filme que são incríveis, né? Assim, muito teatral assim. Norma Bengel muito importante, né? Porque ver Norma Bengel vai lembrando de tudo, né? De todos os outros filmes, né? Dos Cafajestes e também dos filmes de baseado em Nelson Rodrigues, e esse lugar que ela de uma certa maneira ocupa. Você, Gustavo, aproximou Drummond do livro e também do Farnese, tentando fazer uma outra vinculação. Vamos colocar em diálogo? Por favor. Boa noite, obrigado, Eduardo, pela apresentação. Eu queria agradecer os colegas da organização da mostra e do seminário. Está incrível a programação, uma honra estar aqui. Fiquei bastante feliz com o convite. Então, Pedro Rena e Roberto Said, parabéns e obrigado pelo convite, pela mão estendida para o diálogo, para lembrar aqui uma citação do Vinícius. Eu queria, enfim, agora um pouco respondendo e continuando a conversa com o Denilson, eu vou de fato propor talvez um outro ângulo para o problema, mas tentando dar continuidade em alguma medida às reflexões muito interessantes colocadas pelo Denilson sobre essa outra linhagem do modernismo, da qual a gente pode também aproximar o Drummond. Acho que o Drummond, para ficar com essa figura que serve aqui como uma espécie de mediador do debate, da conversa, né? O Drummond atravessa a programação como um todo, servindo como um eixo, como um ponto de retorno e também como um articulador da divergência, porque temos aqui propostas estéticas, autores, questões muito diferentes, e que tem no Drummond, né, um centro comum contra e com o qual a gente pode trabalhar. Então, eu acho que essa
só para fazer um comentário à sua fala, Denilson, assim, muito rápida, eu acho que o Drummond pode ser associado muito tranquilamente às duas vertentes do modernismo. Aquela eufórica, né, da velocidade, a da modernização, no sentido construtivo do termo, do sentido de colonizar o futuro, de sonhar com a revolução, por exemplo, ou de tá mais próxima da máquina e do imaginário da técnica do que do imaginário do passado. De um lado, o Drummond pode encarnar, sobretudo no aspecto revolucionário e de anseio de modernização que a sua poesia, sobretudo dos primeiros 30 anos, encarna. Mas, de outro lado, e como uma linha que nunca deixou de acompanhar a obra do Drummond, basta pensar, desde o primeiro livro, ou alguma poesia, a divisão está muito clara entre o coração numeroso do poeta que flana pela grande cidade, pelo Rio de Janeiro, e se impressiona e se deixa atravessar pela cidade iluminada pelos postes, iluminada pelo neon do cinema, pelo brilho do cinema, pelo brilho técnico do mundo moderno, mas neste mesmo livro está lá a Lanterna Mágica, lembrando as cidadezinhas logo aqui ao lado da gente, Sabará, uma cidade, nessa altura, muito próxima do que nós poderíamos chamar de uma cidade morta, né? Um antigo epicentro do extrativismo mineral, né? Uma antiga capital do ouro, e que completamente esvaziada, à sombra de uma Belo Horizonte que era também, nesse momento, profundamente provinciana, né? Se ainda há um resquício de provincianismo em Belo Horizonte, e há, para quem mora aqui, pelo menos, nascido e criado, jamais abandonei essa hipótese de que há também um resquício provinciano. Imaginem nos anos 30, quando a capital tinha poucas décadas e poucos milhares de habitantes. Mas, enfim, eu acho que o Drummond cabe nos dois e flutua entre os dois, ou faz convergir essas duas linhas de força, né? É um poeta da modernidade e é um poeta da ruína ao mesmo tempo, né? Na modernidade no sentido que estávamos dando ao termo aqui. Mas agora, para entrar num outro aspecto e dar continuidade à conversa, da atração ao assunto, eu acho que a questão fundamental das casas assassinadas, para ficar com um título abreviado, condensado e muito bem escolhido pelo Sarraceni para continuar o romance, né? Sai o aspecto da crônica da casa assassinada, ou seja, literalmente a dimensão de uma grande história que se reparte em muitas outras versões, em muitos outros ramos narrativos. Se ele limpa todos os ramos narrativos e preserva um fio operístico, dramático, hiperbólico, você, Denilson, chamou folhetinesco, acho que com toda razão, eu gostaria de lembrar o elemento do melodrama que atravessa, né, como um eixo estruturador a narrativa do Luz Cardoso e que está preservado aqui na sua essência no filme do Sarraceni. Não só no gesto operístico, dramático, grandioso da Norma Bengel e de outros atores, dos personagens, uma certa dimensão teatralizada, mas também os eixos fundamentais do melodrama, né, que estão ali, os conflitos familiares, a exacerbação sentimental, o incesto, o drama observado, sempre com um observador, sempre mediado por um olhar externo. Então, as ações os momentos mais tensos dos encontros afetivos e sociais que a gente vê na tela são sempre acompanhados por um olhar que está entre o voyeur, que está entre o curioso, que está entre o denunciante. Tem sempre um outro personagem intrigante olhando e atuando sobre a cena. São alguns traços do melodrama que sobreviveram no filme do Sarraceni e que estão na base do romance do Luz Cardoso. A questão das casas assassinadas e, nesse sentido, da crítica patriarcal contra a cultura mineira, eu acho que é um ponto de aproximação fundamental entre o Drummond e o Luz Cardoso, mas também um certo interesse por uma estrutura melodramática de narrativas, e aqui tomar esse eixo como um ponto de aproximação entre Luz Cardoso e Drummond pode parecer estranho, mas se a gente se lembra de alguns poemas drummondianos que têm relação muito clara com a narrativa, ou
podem ser lidos como poemas narrativos. Pensemos aqui no caso do Vestido, por exemplo, ou mesmo num outro poema fragmentado, mais próximo do experimental, mas que ainda assim conserva um eixo narrativo, como Os Bens e o Sangue, sobre o qual eu escrevi no texto que você faz referência, Eduardo. Em ambos os poemas, tanto no caso do Vestido quanto nos Bens e o Sangue, um certo interesse, uma certa zona de aproximação com as linhas de força de um melodrama em miniatura estão colocados ali. Os fantasmas familiares, a decadência do clã familiar, associada a conflitos emocionais de fundo familiar que se expressam com uma intensidade quase operística, com intensidade hiperbólica, né? Tanto nos Bens e o Sangue quanto no caso do Vestido, para ficar apenas nesses dois poemas de fôlego narrativo, a gente pode observar isso, eu acho. Agora, o que a mim sempre chamou mais atenção é que o tema da dissolução do clã familiar e, sobretudo, do apodrecimento da casa, que acompanha também o apodrecimento de um certo lugar social, o apodrecimento de um espaço de memória e de um espaço de convivência, tá? Ou seja, a ideia geral que se pode ler pela metáfora da casa assassinada é axial para compreender a obra do Drummond. Ou seja, ainda que por diversos momentos, em diversas fases, a questão dos espectros do passado, da dissolução da casa, a crítica ao mundo patriarcal mineiro, ainda que nas diversas fases da imensa obra do Drummond isso possa ser angulado de maneira diferente, eu acho que é muito mais intensa a crítica e muito mais poderosa, estética e socialmente falando, a crítica que está na poesia dos anos 40 e dos anos 50, diferente daquela que vai se configurar na série Boitempo, que começa a ser publicada em 68 e vai se estender um pouquinho nos anos 70. Eu acho que você tem diferenças também no modo como o Drummond vai tratar o passado e a memória familiar e a memória da sociedade mineira do interior, mas ainda assim Drummond foi o tempo todo um cronista, um poeta, um ensaísta que se preocupou em tomar como tema, tomar como questão fundamental essa dissolução lenta e inexorável da cultura tradicional de Minas Gerais, das famílias tradicionais de Minas Gerais e do poder social que elas encarnavam. Aquilo que na poesia drummondiana de modo mais conhecido se configurou como o desenho de uma decadência, o desenho de uma perda de poder simbólico do proprietário de terras ao funcionário público e ao poeta, para usar aqui a escala descendente que o Denilson lembrou, ainda que a gente possa ler essa questão colocada na obra do Drummond, num poema como Os Bens e o Sangue, o elemento diferencial da condição de poeta e da condição de alijado do grupo familiar é também um elemento de salvação. Ou seja, se na Crônica da Casa Assassinada, Nina, como representante de uma outra vida, uma outra cidade, um outro corpo, uma outra configuração espiritual, é o elemento que acelera a desagregação do clã familiar, e a lembrança do teorema eu acho ótima, porque acelera a desagregação pela erotização, né? Literalmente você vai destampar aquilo que estava reprimido, aquilo que estava ocultado, aquilo que estava forçado pelos limites estreitos da cultura tradicional e patriarcal, os desejos, o elemento desviante do queer que você coloca, que você lembra com precisão aqui, é a figura da Nina, alguém que vem de fora e que o tempo todo se associa a uma grande cidade, a um outro universo social, político, ideológico, estético, cultural. Ela acelera a desagregação. Ela se mantém em algum nível a salvo, ainda que ela seja tragada tragicamente por essa família, por essa casa, por essa decadência. Ela também, a desagregação do seu corpo, que é paralela à desagregação da casa, mostra como ela foi tragada para dentro desse universo, ela ainda se mantém em diferença. Drummond, poeta, o sujeito lírico que se desenha em certos textos drummondianos,
que vão ter os retratos de família, os fantasmas do passado, o clã familiar, que é apresentado de modo monstruoso. No poema Os Bens e o Sangue, que mencionei aqui, há um verso na 7ª parte, no qual ele chama ó monstros, lajos e andridos, duas palavras que parecem estranhas, parecem neologismos, mas que o próprio Drummond explicou na época da publicação do livro, que eram neologismos forjados em torno dos sobrenomes da sua família, Lages e Andrade. Lages, o ramo familiar materno, Andrade, o ramo familiar paterno, que eram apresentados como monstros, fantasmas que vinham do passado, reivindicar uma grandeza já definitivamente perdida, num universo esvaziado, que é o universo que viu nascer o poeta e que viu crescer essa figura diferencial que se afastava do destino previamente traçado pela família e, assim, aspirava a uma libertação possível. Ou contemplava com algum gozo. O poema Os Bens e o Sangue me parece um pouco também suportar a leitura nessa chave, um poema no qual o sujeito lírico assiste ou tenta se descolar e assistir com algum gozo à dissolução familiar, a dissolução completa dos fantasmas, da riqueza e de todo o peso que está posto ali. Eu acho que essa leitura da obra do Drummond está muito próxima daquela que nos mesmos anos 50, esse é um poema que escrito, publicado pela primeira vez em 49, mas que vai aparecer em livro em 51, é curioso que nessa mesma década a gente veja dois outros grandes romances que se interessam por esse mesmo problema da dissolução do clã familiar. O Cornélio Pena, com A Menina Morta, de 54, e em 59, A Crônica da Casa Assassinada. Então eu acho que é curioso que esses artistas estão lidando nesse momento com a memória de uma sociedade patriarcal que nos anos 50 já claramente perdeu o seu lugar importante, definidor na sociedade brasileira, mas que ainda representa um peso que deve ser carregado e expurgado. Tanto a escrita da Crônica da Casa Assassinada quanto dessa série de poemas mencionados pelo Drummond e tantos outros aqui que eu não trouxe à baila, como Há um Hotel em Demolição e tantos outros que, mesmo se não angulam um problema pela ótica da família, vão trabalhar a dissolução do passado como uma questão, do passado e da tradição como uma questão importante. Eu acho que aí a gente tem um ponto de conexão entre os dois artistas e também com o Mário Peixoto, né? A chave do mundo esvaziado também pode ser tomada como uma chave de leitura para o Drummond. Sobretudo para o Drummond desse momento histórico, dos anos 40 e dos anos 50. A partir dos anos 60, ele reconfigura sua obra de outro modo, reconfigura o tema da memória de outro modo, eu acho. Eu acho que eu vou te devolver antes de passar para a plateia, só para dar uma tréplica, para ver se realmente une ou não. Não, e também para fazer uns comentários rápidos, porque essa questão da beleza realmente é importante, né? Eu acho, né, no filme, na questão nessa elaboração dessas duas vertentes do modernismo, entre a ruína e uma coisa brilhante, um esplendor assim. O eufórico e o disfórico, né? Sim, e ali isso aparece com muita intensidade, né? Porque o que une o Timóteo à Nina, né, e no filme parece que é mais forte do que no livro, é a beleza, né? Tem uma questão que une ali daquilo. Enfim, queria te ouvir aí sobre isso aí. Não une as versões? Talvez eu diria beleza, morte e doença, né? Que eu acho que é uma questão que está quando a gente fala da decadência do patriarcado, né? Quer dizer, é claro que tem uma dimensão social, histórica, né? Mas também tem uma herança que é do decadentismo do século XIX, né? Quer dizer, que é essa sensação de você estar num fim de mundo. Num fim de mundo não só no sentido que às vezes a gente usa, né, de morar num fim de mundo, né? Quer dizer, que é uma expressão que a Nina, né, usa, né, para dizer lá da cidade, vim parar nesse fim de mundo, né, essa ideia. Mas é um fim de mundo também temporal, né? Quer dizer, assim, de o fim de uma época, né? De uma e ao mesmo tempo você não sabe bem o que vai emergir, né? Quer dizer, porque eu acho que isso que não sei se vocês se lembram, para quem leu a Crônica da Casa Assassinada, né?
Bom, o livro ele é um livro todo ele feito de fragmentos, né? São cartas, né? Diários, depoimentos. Então, mas o último depoimento não é não é essa cena do Timóteo, né? É a morte da Ana, né? Que é uma morte muito low file, assim, muito, quer dizer, ela é a última herdeira que sobrevive nas ruínas da casa, né? Ela é Menezes por afinidade, ela não é Menezes de sangue. Pois é. E é outra figura feminina também muito interessante também, né? Porque ela seria um pouco contraponto da Nina, né? Que a Nina é a figura exuberante, é estrangeira também, né? E a outra é aquela que se integra tanto àquela família, né? E acaba sendo a que sobrevive, né? E é uma cena assim absolutamente, né? Quer dizer, eu toda vez que eu tinha que, não sei se acontece para quem aqui é professor, né? Quando eu tive a oportunidade de ler o livro assim em sala de aula, e tinha uma hora que eu começava quase assim com a voz embargada, assim, falando assim, ai meu Deus, a gente vai ficando velhinho, e vai ficando velhinho chorão, eu vou ler, vou começar a declamar poesia e chorar em sala de aula, mas enfim, nada contra chorar em sala de aula, mas enfim, mas aqui às vezes você fica assim, tão tomado pelo impacto afetivo, né, que você não sabe muito bem. Mas eu acho que esse triângulo, né, beleza, morte, doença, não é à toa, né? Aqui é o câncer, né? Quer dizer, e essa imagem do câncer é muito importante para a gente entender, né? Não é à toa que o próprio Lúcio Cardoso chamava a crônica, né, de um câncer sobre violetas, né? Então, violetas remete à imagem da beleza, né, da delicadeza, né, as flores que o jardineiro oferecia e que o Timóteo roubava, né, da Nina, né, quer dizer, câncer sobre violetas. Então, a ideia de desagregação, e é uma coisa também associada ao corpo, né, porque é o corpo que está apodrecendo. Né? Quer dizer, então, ao mesmo tempo, você tem essa casa assassinada e o corpo da Nina que aparece no início e no final, que está se dissolvendo, né? Mas, então, eu acho que tem uma coisa. E a gente volta também à questão do Morte em Veneza. Se você se lembra do Morte em Veneza, também tem essa triangulação, né? De beleza, morte e doença. No caso lá era cólera, né? Oi? É porque tem muito desejo, não? Porque é patos também, não é? De paixão, Sim. O que está na negociação ali parece que é o desejo, não? Te provocando. A Morte em Veneza, certamente, que é o olhar que ele lança pro efebo, né? Pro rapaz andrógeno, Tatsu, tentando lembrar o nome, Tásio, que está associado um pouco também a esse elemento. E aqui essa figura do jardineiro, do Alberto, né? Quer dizer, que se mistura, né, que se mistura com a figura do André, do filho, né, que é o único personagem jovem também, né, na família, né, que a gente não tem, que seria quase a figura do herdeiro, né. No livro, se vocês se lembram, no livro o André foge, né, depois dessa cena aqui, né, e a gente não sabe que fim levou, né, quer dizer, você tem os personagens que morrem e tem os personagens que desaparecem, né? O Valdo também sai daquela casa, e a única que fica, que se confunde com a terra, né? Quer dizer, é a figura da Ana. Por isso tem uma coisa importante, né? Porque a casa ela é humanizada, por isso que ela é assassinada, né? Você tem uma antropomorfização da casa, mas ao mesmo tempo você tem uma mineralização dos personagens, né? Como se eles vão se tornando pedra, eles vão voltando aquilo às origens. E aí a questão da ruína é importante, porque a ruína é a reconquista da vegetação. Não é à toa como a gente vê, volta e meia, eu gosto muito de arqueologia, assim, agora parece que agora descobriram umas cidades portuguesas na Amazônia, né? Mas por que descobriram? Porque estavam sendo tomadas pela natureza. Então, normalmente, a ideia de ruína é uma reconquista da natureza, a natureza que toma aqueles espaços, né? E você dissolve, né? Filosófico, a gente podia definir, né? É a história natural, desculpa, é a história natural que toma o lugar da história humana, né? É a história natural que toma o lugar da história cronológica humana.
com o sentido que a gente empresta isso. A natureza tem outra temporalidade, outra velocidade, outro modo de escrever, muito mais violenta a história. Não, acho super interessante. Vamos abrir? Tem questões na plateia? Gabi. Não é isso. Se a gente podia falar mais sobre isso, assim, o que é essa ruína mole? Tem uma... Bom, não sei. Eu acho que a escolha do Carlos Kreber é bem curiosa, né? Porque a figura do não sei se vocês viram a peça que o Gabriel Vilela fez sobre a Crônica da Casa Assassinada, que ele cometeu pelo menos um equívoco assim muito crasso, né? No casting, né, do ator que faz o Timóteo, que é um ator muito magrinho, assim, né? E eu acho que aqui é muito adequado, porque aparece no romance essa ideia de que ele vai engordando e as roupas da mãe vão estourando, né? Quer dizer, vão rasgando. E eu acho que aparece no final, ele está quase, ele está mostrando o peito, né? Tá caído, né? Quer dizer, sim, sim, né? E essa ideia da ruína mole é muito associada à gordura, né? Quer dizer, ao excesso, né? Quer dizer, e essa figura que fica isolada, né? Dentro do quarto, né? Que não sai, só vai engordando, é quase, e essa figura é associada a uma monstruosidade também, né? Que ele próprio né? Que a única liberdade que nós temos é de sermos monstros para nós mesmos, né? Então a monstruosidade não está associada aqui a um elemento meramente negativo, desqualificador, mas é de assumir uma diferença muito radical, né? Não é à toa que muitos dos debates de gênero hoje em dia reconvocam essa figura do monstro, né? O monstro que tinha um sentido negativo, né? Quer dizer, e é recolocado aqui como uma marca de uma diferença radical, né? Por isso que exatamente, né? Como é que chama? Do Povo Preciado, né? O monstro que vos fala, né? Queria só comentar rápido, porque achei que a voz é projetiva, né? Tem hora que a gente não quer falar de microfone. A coisa da ruína mole, tem um outro dado que eu acho que é curioso lembrar. A gente pode dividir em duas tradições diferentes para ler ruína, né? Uma delas é a ruína associada à monumentalidade do passado. O caso clássico são as ruínas romanas, que estão espalhadas não só na própria Roma, mas em torno onde o Império chegou, as ruínas como uma espécie de memória monumental daquilo que já foi muito grande e está ainda fragmentado, mas com a monumentalidade, com a grandeza. A ruína mole e a ruína da casa, e, em última instância, encarnada alegoricamente no corpo grotesco do Timóteo, é a ruína miúda, daquilo que não tem nenhuma grandeza, mas aquilo que não pode ser reconstituído e não lembra, como no caso das ruínas romanas e de outras civilizações passadas, não lembra mais a grandeza perdida, ou não evoca mais a grandeza perdida, mas, ao contrário, evoca a destruição total, o arruinamento absoluto, ao ponto de se aproximar do grotesco, ao ponto de se aproximar daquilo que é informe, né? A ruína aqui já está, a moleza está muito mais próxima da informidade do que da memória da forma passada, grandiosa e, nesse sentido, reconstituível. Quando a gente olha para o Fórum Romano, a Roma olha para o Fórum Romano, em alguma medida se consegue ter uma noção da grandeza que aquilo um dia teve, né? Acho que é o contrário, a noção de ruína que se inscreve no romance de Lúcio Cardoso apresenta o contrário. Nós não vemos mais e não é possível mais vislumbrar a grandeza da casa ou dos Menezes. Você tem uma outra paisagem, e, nesse sentido, o informe que está associado ao significante mole me parece notável. Pode falar? Fica à vontade. Também, gente. Bom, não, então eu queria só fazer aqui alguns pequenos comentários, né, suscitados pelas incríveis falas aí, né, as associações que vocês fizeram foram realmente assim muito provocadoras. Bom, o primeiro comentário é que essa modernidade da ruína, né, ela
corre, digamos assim, ela atravessa a própria modernidade festiva, né? Ela corre em paralelo. E para além dos anos 50, né, dos dois romances que o Gustavo lembra, a gente podia voltar um pouco, e mesmo nos anos 30, tem todos os comentários, né, do Mário de Andrade, do Cândido, sobre os romances da decadência, né, os personagens decadentes. Para ficar em dois célebres, né, o Luiz da Silva, da Angústia, do Graciliano, o Nazazieno, né, dos Ratos. Bom, então, essa questão da decadência, ela não é um acréscimo que se vem com o tempo, né? Ela já está instalada desde o início assim, da modernidade. Não sei o que vocês acham. A outra coisa que o Denilson estava dizendo, eu fiquei pensando um pouco se essa resistência, não sei se é o melhor termo, do Drummond, ela não se compara um pouco com a própria resistência do Chaplin, no sentido de um cinema que não é o cinema exatamente da grande narrativa, da narrativa amarrada, da narrativa, quer dizer, pegando até do Godard assim um pouco, né, quer dizer, o cinema não foi criado para se contar histórias exatamente, né, nesse sentido narrativo. Então é só não tenho certeza disso, não. Eu fico pensando, se não passa por aí, né? Quer dizer, não é simplesmente uma escolha entre o clássico e o moderno, mas um modo de pensar o cinema como forma de arte também. E me lembrei, a partir da pergunta, de uma coisa, né, que tem uma versão no Drummond. Quer dizer, tem uma modernidade molenga no Drummond. Ela aparece assim, já em alguma poesia, ela aparece nas tetas, ela aparece no balanço mole do sujeito que pega o táxi no Rio de Janeiro. Tem uma coisa do informe, do mole, que é insistente ali, principalmente nesse primeiro momento. Uma última coisa, tem um texto do Drummond sobre o Maleita, sobre o primeiro romance do Lúcio Cardoso. Eu li uma vez lá na casa do Rui Barbosa. Eu acho que eu tenho uma cópia, mas eu nunca mais li. E ele apresenta, quer dizer, a aparição, né, do Lúcio Cardoso, e ele que vai aplicar o livro no Vinícius, que é a figura de quem ele se aproxima quando ele chega no Rio, de quem fica mais próximo, assim. Então ele fala, tem um cara aqui muito legal, e o Vinícius depois escreve sobre o Lúcio Cardoso. Também me lembrei disso enquanto você estava aqui fazendo essas associações. Bom, são só ideias soltas aqui a partir do que vocês comentaram, que foi de fato incrível. Boa noite. Queria agradecer, fiquei muito movido pelo que vocês falaram. Já peço perdão por não falar do Drummond. Acho que eu vou falar assim, um pouco sobre o filme, talvez redundando algumas coisas que vocês já falaram. Primeiro, assim, eu fiquei pensando aqui na figura do Timóteo e do que foi falado sobre essa questão de uma diferença radical. E, embora eu concorde que exista essa monstruosidade, né, ali no interior daquela família, eu acho que é uma personagem que é complexa e que é fascinante justamente porque, apesar disso, o Timóteo, querendo ou não, ainda vive um pouco essa nostalgia de um passado escravocrata mesmo, né? Ele sonha com a Maria Sinhá flagelando o corpo das pessoas escravizadas, e no final do filme ele invade ali o velório com 2 homens negros carregando a rede, né? Enfim, eu acho que é um personagem um pouco contraditório também nesse sentido. Eu gosto muito de uma frase que ele fala no final, ali no velório, que ele pede a Deus para que ele não seja o guardião de um cadáver que espera apodrecer, né? E aí eu fiquei pensando que esse cadáver que ele não quer guardar, no caso, não é só o da Nina, que está ali diante dele, mas da família Menezes, né? O cadáver da família, que por trás daquele verniz, por trás daquela aparência, assim, também
apodrece por dentro de alguma forma. Enfim, acho que isso vocês já falaram, né? O casarão ele aparece então como esse grande organismo, de alguma forma, em decadência, que não morre tanto de morte morrida, mas de morte matada, assim, é uma casa assassinada mesmo, que é devorada pelos próprios moradores, tem uma coisa assim, quase uma autofagia meio induzida, né? Eu fico pensando nesse objeto do revólver, né, que vai circulando entre as personagens, isso é super interessante. Enfim, acho que nisso Denilson tocou nisso também, mas eu gosto muito do fato de que a primeira imagem do filme é o cadáver da Nina, porque o que é interessante é que aquilo é um cadáver, é um corpo morto, mas ele está maquiado, né? Ele está apresentável, digamos assim, porque é um velório. Então, ele parece vivo de alguma forma. Acho que isso é muito significativo do que é aquela família, assim, né? Enfim, é uma imagem que acho que me dá o tom do que vai ser o filme, o que vai ser essa família, e tudo mais. E aí, só para terminar, eu acho que eu concordo muito também com a aproximação com o teorema. E, embora eu sei que a gente não precisa disso, assim, mas eu acho que, quer dizer, a gente não precisa de fatos para comprovar essa relação que é muito evidente entre os dois filmes, mas acho que cabe lembrar que o Sarraceni estudou na Itália, né? Ele estudou no Centro Experimental lá de Roma, então, até onde eu sei, ele conheceu o Bertolucci, conheceu o Bellocchio. Pasolini eu não sei, mas é muito difícil não ter conhecido, né? E, no mínimo, ter assistido o Teorema antes de fazer esse filme. Enfim, eram uns comentários. Muito bons, muito bons. É incrível, né? Eu acho que tem essa questão só para pegar um pouco dessa coisa do Timóteo, que realmente é um personagem central nesse filme, né? Eu acho que eu tive um orientando que buscava esses personagens no cinema brasileiro aí naquele momento, né? Logo no começo da ditadura ali assim, né? Então era esse filme, A Rainha Diaba, que era como se fossem umas figurações pré-queer, né? Ali aparecendo no cinema nacional. E acho interessante, só queria fazer esse comentário. Essa ideia do cadáver da família realmente é boa, né? E concordo aí com o Said também nessa história da resistência Drummond Chaplin. Eu acho que tem realmente essa chave aí, né? E boa essa ideia da modernidade molenga que eu não conhecia, mas vou passar para ele. Sim. É outro assassino de casas. Sim. Vou colocar inteiro. Sim. Tem uma coisa que o Roberto mencionou, se eu entendi bem, né? Que você passou rápido assim, esse contraponto entre ruína e festa, né? Que é uma coisa que está me interessando muito. São duas grandes categorias que eu acho que imagens, né, que a gente pode discutir a modernidade. Aparentemente não teria uma coisa a ver com a outra, seriam caminhos diversos, né, porque a festa, em princípio, remete à alegria, né, quer dizer, e a ruína à melancolia, mas a melancolia, se a gente entende nesse sentido benjaminiano, que é simplesmente um vínculo maior com o passado e não a tristeza, né, por assim dizer, você tem festas, né, quer dizer, eu tenho um artigo que eu chamo de festas de fim de mundo, né? Festas que você encena, assim como você tem festas de início de rituais, festas que você encena um fim. Para dar um exemplo concreto da história brasileira, o baile da Ilha Fiscal, né? no Império, né? Quer dizer, que infelizmente não houve um filme sobre essa. O pessoal de cinema em geral me fala porque ia custar muito dinheiro, né? Para você, a quantidade de extras, né? De você fazer em cena, tinha que ser uma coisa da Globo, né? Né? Tem um livro do Josué Montello, né? Que aí é mais extenso, né? Sobre também o baile da Ilha Fiscal. E tem um quadro, né? Que o Alexandre Eulálio analisa, né, assim, bastante longamente, né, mas em audiovisual não. Mas eu acho que tem esses dois assim caminhos, né,
que talvez possam dialogar para compreender a modernidade, né? O caminho da ruína, da melancolia e da alegria e da festa, né? E eventualmente podem ter festas que são festas que celebram o fim, né? Eu escrevi um artigo um pouco sobre isso, então estou com isso mais ou menos na cabeça, assim, não sei se era por aí que você queria colocar, né? Mas assim, tem uma coisa do Chaplin que eu queria lembrar, né? Quer dizer, que não só é uma coisa que o trecho lá do curta, né, que o Limite inclui no filme, né, do Chaplin, e é importante lembrar que uma das propostas do Chaplin Club, né, quer dizer, entre 28 e 31, era a recusa do cinema falado, né? Tanto é que tem uma frase muito legal no documentário sobre seria o filme seguinte do Limite, né, que o Mário Peixoto só faz um filme, né? Só faz um filme, um livro de poemas e um romance em 80 anos, né? Depois que tem um outro livro de poemas póstumo, tem essa coisa do Nútil de Cada Um e os seus 7 volumes que estão lá guardados, né? Só o primeiro volume que foi publicado. Mas enfim, tem essa coisa da presença do Chaplin, e o grande ideário do Chaplin era você recusar não só a fala, mas também o intertítulo, né? Se vocês lembram do Limite, né, tem apenas 3 intertítulos. Tem música, mas não tem fala. E não tem o uso mais... É impressionante que um filme se sustente, um filme de 2 horas, que você não tem intertítulo, não tem fala, e, de fato, tem só 3 intertítulos, né? Então, o Cacá Diegues que fala assim, que o Limite era o futuro do cinema em 31, se não houvesse o filme falado, né? E eu acho que isso é interessante pensar. Por que o Chaplin é importante, né? Porque a gente sabe que o Chaplin, a gente já teve essa discussão aqui, né? Ele resiste, né, a passar a fala, né? Quer dizer, e eu acho que não é à toa, né? Por que se escolhe essa figura aparentemente pré-cinematográfica, né? Porque ele vem de uma tradição circense, né? Quer dizer, da pantomima, né, da mímica, né, quer dizer, da recusa da fala, né, e como é que isso pode ser uma marca de atualização no próprio Limite, né, me parece, né. A questão dos servos, né, de fato, né, tanto a crônica romance quanto a crônica filme, né, não há espaços, com exceção da governanta, né, quer dizer que ela tem ela tem, digamos, falas longas, né? Você não tem essas figuras desses, por exemplo, dos rapazes que conduzem lá o Timóteo, né? Quer dizer, não há voz. Eu acho que o grande romance da escravidão, porque isso aqui é pós-escravidão, né? É A Menina Morta, né? A Menina Morta, que eu acho que de fato é impressionante, que precisa ser muito revisitado, né? Quer dizer, porque eu acho que ali você tem, né, falas muito impactantes, de uma visão sempre muito pessimista, né, que todos esses filmes, esses romances de decadência, não é uma aposta no futuro, é um mundo em destruição, é um mundo que não são visões heróicas, né, ou de redenção, né. Se vocês lembraram, por exemplo, dos Sinos da Agonia do Outram Dourado, curiosamente, tem toda uma crise do ouro, né? Mas o personagem que foge é o personagem negro, né? Que acompanhava lá o protagonista, né? E ele vai se juntar aos quilombos. Não chega a ser um final assim apoteótico, positivo, que também não é a praia do Outram, né? Mas você tem ali um vislumbre de alguma coisa que não aparece, por exemplo, em Ópera dos Mortos dele, né? Que novamente curiosamente, a última herdeira é uma mulher também, uma mulher sem filhos, né? Então acho que tem, mas eu acho que a Menina Morta valeria a pena a ser pensado como essa inclusão, particularmente de mulheres negras, né? Que eu acho muito 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 forte. Não é aqui eu acho a questão mais relevante, eu diria, né? Enfim, é o que eu consegui lembrar, assim. Eu vou só, acho que não tinha muito mais o que completar aqui nas questões que você coloca, Denilson. O que eu acho, talvez valha a pena
repisar, em certa medida, é o elemento de esterilidade que está posto como chave de leitura, acho que para todos esses romances, né? A Menina Morta, para todos esses romances e para todos esses textos e essas obras que a gente está mencionando aqui, como a leitura pessimista e crítica em relação ao clã familiar, à cultura patriarcal, ao mundo que se dissolvia ali, que não é só social, mas também cultural, estético, ele está materializado na figura da esterilidade. A Menina Morta começa com a mais jovem da família morrendo, né? O título do romance já indica que a última ponta da família, a mais jovem, a alegria, a pureza, está despedaçada desde o início. No Crônica da Casa Assassinada, ainda que haja um nascimento, ele ocupa uma posição central, ele é completamente pervertido. O filme não dá um pouco, para quem não leu o romance, o filme não dá a dimensão concreta que o incesto ocupa, ou que a encenação do incesto ocupa no livro. A encenação do incesto é um ritual de infertilidade, é um ritual negativo, avesso ao nascimento, porque ali é encenado o tempo todo. O filme revela no final, né, na sua condensação de uma história muito longa e muito intrincada, revela num monólogo rápido o desfecho da história. No romance a situação é muito mais ambígua, né? O tempo todo a relação ambígua de Nina e André, ela é pisada e repisada várias vezes, e a solução até aparece no final, mas ela é um dos fios narrativos que o romance vai costurando. Mas é também um ritual de esterilidade, na medida em que a única criança, o único personagem mais jovem, faz parte, por assim dizer, de uma quebra violenta de tabu e de uma relação incestuosa, em última instância também associada à infertilidade, né? A quebra da linha de transmissão. Então acho que esse é um outro aspecto assim, dessa modernidade disfórica, que me parece não apostar mais em nenhuma perspectiva de futuro, né? Você está falando da fuga do personagem dos Sinos da Agonia, em todos esses esses textos que a gente está mencionando, e no próprio filme, a dissolução é final. A cena do velório, a chegada do barão, tudo que o Demétrio mais temia, que é a honra da família e a imagem social da família, vir à tona a sua verdade, exposta no desvio, na monstruosidade, também caminha para isso, né? Ou seja, é um momento em que não há mais possibilidade de os Menezes manterem o seu nome. São todos rituais de infertilidade, de quebra da linha de transmissão com o futuro, que, né, bem ou mal concordo com o Roberto, estavam postos desde o primeiro, desde a poesia do Oswald de Andrade, que é quem vai chamar a atenção para a Alegria e a Prova dos Nove. Poesia para o Brasil é um livro que está dividido entre um passado melancólico, violento, trágico, e uma aposta no futuro em vários aspectos, né? Eu acho que essa divisão está posta lá, de fato, como está na obra do Drummond como um todo. Acho que os decadentistas modernos, como Luz Cardoso, é que talvez consigam eleger de modo mais claro, Luz Cardoso, Mário Peixoto e outros, elegem de modo mais claro a disforia como o eixo fundamental com o qual vão trabalhar, assim como há também o outro lado, né? Aqueles que vão apostar na revolução, aqueles que vão apostar no mundo da técnica como a linha única possível do processo de modernização. Mais alguma? Tem dois personagens que a gente nada disse deles. O padre, né? Sim. E outro também que talvez seja interessante é a única cena que a Ana solta os cabelos e tudo mais, que é aquele momento lá dos lençóis, justamente os lençóis sujos de sangue, né? Isso é uma coisa interessante que você diz, porque parece que toda a coisa volta para o corpo. Porque depois que ela termina de falar com o padre também, o que ela faz é tentar tirar a roupa, num desespero, como se fosse uma coisa que ela sentisse no corpo, né? Não sei se eu não me lembro dessa cena no livro. Eu acho que é uma invenção no filme, né? E é uma atriz muito interessante também, que faz a Tete Medina, né? E ela tem um limiar...
E aquela coisa meio do limiar do histrionismo, né? A risada meio de dissonante, né? Né? Francamente, há uma estética da histeria franca aqui. É. Vocês acham que essa condensação do filme, a cena do homem de fato que está no monstro, ela é uma aposta na alegoria? Talvez. Talvez estava dizendo um pouco da. Porque tem O aspecto alegórico dessa cena me parece central. Ela encarna a desrepressão final que ela tenta. No romance inteiro, ela se aproxima como um duplo da Nina, né? Ela se coloca como um duplo que nunca consegue efetivar de fato essa passagem, né? Ou seja, ela admira, ela deseja, é também uma contaminação erótica que está posta ali. Ela admira, deseja, mas sempre permanece à sombra, à margem. Justo quando a outra está prestes a morrer, quando já é o sangue está nos lençóis, quando a coisa está posta já como o caminho final da morte, ou seja, ali ela encarna, de modo alegórico, esse movimento que o romance como um todo está discutindo filosoficamente, que é esse processo da crise do clã familiar e da desrepressão, que o Timóteo encarna também de modo alegórico, que a Ana, ao final, nessa cena forjada, me parece abordar sobre uma outra chave, igualmente histérica, mas uma chave confessional, um pouco despudorada, né? Finalmente despudorada, quando vem a verdade à tona também do seu próprio filho, do destino completamente folhetinesco que o romance, o desenlace completamente folhetinesco, né? Literalmente aquela coisa que a gente vê em cena de novela, alguém tira a máscara, eu sou seu avô, na verdade. Aí, pô, o sujeito tá do seu lado o tempo todo, eu sou seu avô. Aquelas coisas que cresceu acostumado a ver, mas que o romance embala de modo muito curioso, assim, né? Porque esse tratamento folhetinesco é acompanhado de uma densidade filosófica que o folhetim raramente suporta, né? Eu acho que é o Alfredo Bóssia quem fala isso, que é um folhetim com muitas ideias, ou é um melodrama filosófico, ou um folhetim com muitas ideias. Então, que é ao mesmo tempo um romance filosófico e é um folhetim pleno do século XIX naquilo que não tem mais para onde ir, né? De ser típico do seu gênero, assim. Todos os exageros histriônicos, todos os exageros operísticos, todo o derramamento sentimental que pode ter um romance está ali colocado, né? Mas, enfim. Ali tem uma loucura mesmo na Ana. Último comentário, que é bem naquele momento que ela enrola, ela coloca aquele tecido colorido, uma cena super bonita, e ela fica roçando o bico dos peitos dela, dos seios dela, uma coisa nitidamente erótica. Ali, para mim, é a prova que ela é histérica. A prova total, que ela não permite... Não, ali é diagnóstico taxativo, porque realmente ela ainda vira para o marido, começa a rir e fala com ele, você não me deseja, e começa a rir. É sempre um amor interditado ali, que parece que é o amor da Ana, né? No fundo, né? O amor que ela tem pela Ana. Sem dúvida. Não, eu fiquei tentando lembrar muito do livro, mas tem que voltar nele, que faz tempo que eu leio. Denilson, muito obrigado. Prazer falar com você, te ouvir como sempre. Prazer, muito obrigado. Obrigado, Pedro, Roberto, Saíde, equipe, todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Muito obrigado. Prazer.